Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é o cálculo do volume de um sólido. Ele diz o seguinte: determine o volume do sólido abaixo do plano x menos 2y mais z igual a 1 e acima da região limitada por x mais y igual a 1 e x quadrado mais y igual a 1. Bem, nós sabemos que o volume de um sólido é dado por uma integral, né? O volume V de um sólido é a integral dupla em uma região D do plano xy de uma função f de xy dA. Essa aí seria o nosso cálculo do volume de um sólido desse tipo, limitado superiormente. Perceba que o volume sólido limitado, né? Ele está abaixo do plano x menos y mais z igual a 1. Nós podemos isolar o valor de z aqui. Perceba que aqui, nesse ponto aqui, nós temos a nossa função z igual a f de xy, né? Basta isolar o valor de z. Lembra que o z aqui nessa função, ele é 1 menos x mais 2y mais 2y. Então nós temos a nossa função z igual a f de xy. O sólido está abaixo desse plano e acima da região limitada por duas curvas, né? No caso aqui uma reta, x mais y igual a 1, e uma parábola, x quadrado mais y igual a 1. Se nós fizermos y em função de x, nós teremos uma reta e uma parábola. Vamos começar o exercício representando essa região da integração. Perceba que o que nós precisamos fazer aqui, né? Lembra que uma integral dupla que representa o volume, nós vamos abrir essa integral, né? Vamos transformar isso aqui numa integral iterada, uma integral de A até B, uma integral de C até D, dessa função f de xy vezes o diferencial da área, que é o dx dy ou dy dx, dependendo da ordem de integração, né? Isso vai depender de como você vai montar essa integral. Então, nós precisamos abrir essa integral em uma integral iterada. E para isso eu preciso saber quais são os limites da integração, né? Quais são os limites dessa região de integração. Perceba, quando você monta uma integral iterada assim, você automaticamente tem os limites das suas variáveis x e y. Perceba que o x está associado a essa integral, né? Então, c é menor ou igual a x, que é menor ou igual a d, e o y tem associado a essa integral. Então, a menor ou igual a y, menor ou igual a b. Perceba que eu tenho para começar a resolver essa integral, eu tenho que primeiro descobrir quais são os meus limites de integração da região, para depois montar a integral iterada, para começar a resolver a integral. Então, o primeiro passo nosso é construir essa região, a região limitada, que seria a base do sólido, e daí tirar os nossos limites de integração. Nós vamos representar aqui no sistema de eixos, lembra que nós temos aqui o eixo x, né? O eixo x e o eixo y. Nós vamos representar aqui essa região limitada por x mais y igual a 1. Lembra que aqui na nossa representação, o y ele é dado como uma função f de x. Então, y é dado em função de x. Y igual a f de x. Quando você tem a primeira curva lá, x mais y igual a 1, na verdade o seu y é igual a 1 menos x. Lembra que é uma reta, né? É uma equação de uma reta, uma equação reduzida da reta, y igual a m vezes x mais h, onde o coeficiente angular é menos 1, então uma reta decrescente, que corta o eixo y em y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1. Se você fizer x igual a 0, 1 menos 0 é 1, então x igual a 0, y igual a 1. Então, vamos marcar esse ponto lá. É uma reta que passa por este ponto. X igual a 0, y igual a 1. Perceba que é uma reta decrescente. E ela vai cortar, né? Vai cortar o eixo x.
E ela vai cortar o eixo x quando o y for zero. E quando o y for zero, o x é igual a 1, né? Seria 0 igual a 1 menos x, passa o x para cá, x igual a 1. Então ela corta o eixo x nesse ponto, olha, x igual a 1. Então vai cortar aqui, né? E nós temos uma reta, né? Uma reta passando por esses dois pontos. Essa reta aqui, né, representando aí a nossa primeira curva. Lembra que são curvas que limitam uma região no plano. Então essa reta aqui seria a nossa reta, né? Pegando essa equaçãozinha aqui, x mais y igual a 1. Então seria a primeira, né, a primeira linha, a primeira curva que limita a região, nossa região de integração. A segunda curva é o x² mais y igual a 1. Vamos pegar aqui o x² mais y igual a 1. Lembra que nosso gráfico no plano xy é o y em função de x, e ali está fácil, né, se você isolar o y. O y é 1 menos x². Então perceba que é uma parábola, né, uma função aqui de segundo grau, uma parábola, com cavidade voltada para baixo. E quando x é zero, o y é 1, né? 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0 é 1, então quando x é zero, o y é 1 e esse é o vértice da parábola. Perceba quando o y é zero, se você passar o x para cá, o x é igual a x² é igual a 1 e o x é igual a mais ou menos 1. Ou seja, nós temos uma parábola de concavidade voltada para baixo, passando aqui pelo vértice, né? E por esse ponto aqui. Uma parábola mais ou menos com esse aspecto. Essa curva aqui seria a nossa segunda função, né? Que é essa aqui, que é o x mais x² mais y igual a 1. E qual seria a região de integração, né? Nossa região de integração. É a região limitada por essas duas curvas, que seria essa região aqui. A região entre a reta, né? Então nós temos aqui uma região entre a reta e a parábola. E aí é nesta região que nós vamos tentar aí definir os nossos limites de integração. Bem, aparentemente a forma mais fácil de resolver, né, de montar esses limites de integração é pegando o primeiro intervalo de variação de x. Lembra que os nossos limites de integração, que seria essa parte aqui, né? Vou colocar aqui, olha. Nós vamos ter o nosso x entre 0 e 1. Percebe que o x, né, ele começa neste ponto, ó. Você pegar no eixo x, o x está entre 0 e 1. Então o intervalo numérico, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1, né? Então x entre 0 e 1. E aí eu preciso definir o y, né? Lembra que o x nós definimos aqui de 0 até 1. E para cada valor de x, você vai ter um intervalo de variação de y, que vai estar sempre entre a reta e a parábola. Então, se o y, né, se nós pegarmos o x de 0 até 1, se nós pegarmos um x qualquer aqui, imagina um xi qualquer, o seu y vai estar limitado sempre aqui, entre este ponto e este. Os seus valores de y vão estar nesse intervalo. Perceba que os valores de y na vertical, né, vão estar limitados entre a reta e a parábola. Então os valores de y vão estar entre a reta, lembra que a reta é 1 menos x, né? Então 1 menos x será sempre menor ou igual aos valores de y, e a parábola, que é 1 menos x². Nós podemos fazer de forma diferente? Podemos, né? Nós podemos pegar o intervalo entre 0 e 1 para y, pegar um y qualquer e olhar, né, onde que vai estar o valor de x aqui. O valor de x estaria entre a reta e a parábola também, só que eu teria que fazer o x em função de y, né? Isolar o x aqui. X seria igual a 1 menos y, e aqui o x, né, x seria a raiz quadrada de 1 menos y. Bem, independente de como nós vamos montar esse exercício, né, nós vamos usar aquela forma ali,
para poder montar a nossa integral. Com base nisso, nós podemos dizer que o volume do sólido vai ser uma integral, né? Lembra que é uma integral dupla, vai se transformar em integral iterada, né? Uma integral, primeiro intervalo numérico de 0 até 1, da integral de 1 menos x até 1 menos x quadrado. Então, a nossa função f de xy, que é o nosso z, né? Lembra que o z é a nossa função f de xy, de 1 menos x mais 2y vezes, né? E os diferenciais. Lembra que o primeiro intervalo dessa integral aqui é do y, né? Então, dy. E o segundo intervalo, que é de 0 até 1, é do x, dy, dx. Aí nós montamos a integral que vai nos dar o volume desse sólido, né? A integral de a até b, no integral de c até d, no f de xy, dy, dx. A ordem de integração ficou diferente dessa, né? Que nós escolhemos esta delimitação da região de integração. Vou começar a resolver a integral. Perceba que você resolve primeiro essa integral em relação a y, né? Então você vai ter aí uma integral de 0 até 1, né? Desta integral em relação a y. Então a integral de 1 em relação a y é o próprio y. A integral de x em relação a y é o x vezes y, então menos x vezes y, mais a integral de 2y em relação a y. Lembra que a integral de y é a integral de potência, y elevado à primeira potência, que é y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, y elevado à primeira potência, que é o que nós temos aqui, né? Nós temos y elevado à primeira potência. A integral de y elevado à primeira potência é y ao quadrado sobre 2. E esse 2 simplifica esse. Então, o resultado final aí, mais y ao quadrado. Esse aqui seria a primitiva da função. Aplica o teorema fundamental de cálculo, né? Isso de 1 menos x até 1 menos x quadrado. Aplicando aí o teorema fundamental do cálculo. Tudo isso eu vou resolver e integrar novamente em relação a x. Bem, perceba que nós temos aí esse limite de integração. Estou fazendo esse limite aqui, ó, de 1 menos x até 1 menos x quadrado, em relação à variável y. E aplico o teorema fundamental do cálculo, que é o f de b menos f de a. Então eu vou ter uma integral de 0 até 1 de f de b. Lembra que f de b é o f de 1 menos x quadrado para a variável y. Então, substitui o y por 1 menos x quadrado. Então, y, 1 menos x quadrado, menos x que multiplica y, é 1 menos x quadrado, mais o y ao quadrado, mais 1 menos x quadrado ao quadrado. Esse é o f de b. Menos, né, menos o f de a, que é o f de 1 menos x. Então, menos y, né? Lembra que menos f de b menos f de a é essa expressão para esse valor, menos essa expressão. Então vai mudar o sinal. Então aqui vai ficar menos y, né? Mudando o sinal dessa expressão, ó, menos 1 menos x, é o y, né? Menos com menos mais, x vezes y, que é 1 menos x, menos com mais menos, menos y quadrado, é 1 menos x ao quadrado. Toda essa expressão aqui nós vamos resolver e integrar novamente em relação a x. Lembra que nós estamos fazendo integral em relação a y. Então isso tudo aí vai ser igual a uma integral de 0 até 1 de... Vamos começar a fazer a continha. 1 menos x quadrado, menos x, né? Aplica distributivo aqui, menos com menos mais x ao cubo, mais, né? Mais. E aqui nós temos um quadrado.
que é o quadrado do primeiro com 1, mais menos, né? Menos aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2x quadrado mais o quadrado do segundo, mais x à quarta, menos com mais menos, menos 1, menos com menos mais x, mais x vezes 1, mais x vezes menos x quadrado, e aqui novamente é o quadrado da diferença, então menos, né? Menos quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, lembra que tem o sinalzinho de menos aqui fora, né? Então menos 2x com menos, mais 2x, mais o quadrado do segundo, com menos lá de fora, menos x quadrado. Tudo isso dx. Nós temos aí uma expressão muito grande que a gente pode tentar simplificar. Vamos tentar simplificar o que é possível. 1 mais 1 é 2, menos 1 é menos 2. Então já diminuímos aí um pouco. Perceba que nós temos também menos x. Esse menos x aqui mais x cancela. O que mais? Menos x quadrado, menos 2x quadrado, x a terceira. Acho que é só, para terminar, vamos montar a nossa continha, se tiver mais alguma coisa para simplificar, né? Esse que vai ser integral de 0 até 1, d. Vamos lá, menos, começar primeiro pelo maior expoente. O maior expoente que tem aqui é o x a quarta, né? Que está sozinho aqui, então integral de x a quarta. Vamos passar para o x ao cubo agora. Tem o x ao cubo aqui, só, mais x ao cubo. Certo? X ao cubo aqui, nenhum outro expoente. Agora, x quadrado, então tem menos x quadrado, menos 2, então menos 3x quadrado, menos 4, menos 5x quadrado, então menos 5x quadrado. Agora o x. Então eu tenho aqui 1, né, 1x, mais 2x, mais 3x. Então mais 3x. E termo independente de x tem nenhum. Aí terminamos a nossa continha, né? Essa integral toda foi resumida a essa dx. E aí vamos aplicar a integral. Lembra que a integral de potência, a integral de x elevado a n, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então a integral de x à quarta é o x à quinta dividido por 5, mais a integral de x ao cubo é o x à quarta dividido por 4, menos a integral de 5x quadrado é o 5x ao cubo dividido por 3, mais a integral de 3x, mais a integral de 3x, que é 3x quadrado dividido por 2. Tudo isso no intervalo de 0 até 1. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa na teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Só que aí tem um detalhe, para economizar um pouco de espaço, lembra que se o x for 0, 0 à quinta, 0 à quarta, 0 ao cubo, 0 ao quadrado, tudo 0. Essa parcela desaparece. Então basta fazer o f, que é o f de 1, né? Que vai ser 1 à quinta, que é 1 sobre 5, tanto fazendo o f de b, menos o f de a é 0, não precisa fazer. O f de b é o f de 1, então põe x igual a 1. 1 à quinta é 1 sobre 5, mais 1 à quarta sobre 4, que é 1 quarto, menos 5 vezes 1 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo é 1, 1 vezes 5, 5, menos 5 terços, mais 3, 1 ao quadrado sobre 2, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3, mais 3 sobre 2, mais 3 sobre 2. E vamos juntar tudo isso, né, para achar a resposta. O mínimo entre 5, 4, 3 e 2, o mínimo múltiplo comum é 60. Perceba que 60 é divisível por 5, por 4, por 3, por 2. Então vamos usar como mínimo múltiplo comum o 60.
60 dividido por 5 é 12, 12 vezes 1, 12, mais 60 dividido por 4 é 15, 15 vezes 1, 15, menos 60 dividido por 3 é 20, 20 vezes 5, 100, mais 60 por 2 é 30, 30 vezes 3, 90. Fazendo as continhas, nós vamos ter 90 menos 100 é menos 10, 12 com 15 é 27, 27 menos 10 é 17, 17 sobre 60 unidades, que é o volume, né? No caso é o volume desse sólido. Lembra que 17 sobre 60 unidades de volume. Então nós temos aí 17 sobre 60 unidades de volume, que é o volume do sólido limitado por este plano, né? Está abaixo desse plano, e a base dele é esta região limitada por uma reta e um aparato. Essa aí seria a resposta desse exercício. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Se inscreva também, que é importante.